Oi pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão? Como está sendo o sábado de vocês aí? Tudo na santa paz do Senhor Jesus, na doce presença do Senhor e do Espírito Santo? Pessoal, eu estou aqui no impasse hoje, neste sábado. Como vocês podem ver, o céu está lindo e maravilhoso, esse azul aí esplêndido das mãos do Senhor. Porém, gente, eu coloco a roupa, começa a chuviscar. Eu tiro a roupa, o sol abre. Acabou que no final, coloquei um pouco de roupa lá dentro. Coloquei um pouco de roupa lá dentro de casa e agora não vou trazer roupa aqui mais para fora, né? Só tô batendo os panos de chão ali, dependendo, coloco aqui no varal, aqui no ar livre aqui, ou então não sei o que eu faço. Mas agora não vou mexer mais com roupa, né? Só deixei algumas ali, peça ali atrás ali, ó. Não sei se vai dar para vocês ver aqui. Só coloquei ali uma manta do sofá, um lençol e a calça jeans do Wilson só. Porque se chover dá pra correr, porque ó, parece que tá firme, né? Aí eu coloco a roupa quando vem a chuva de novo. Mas, gente, eu quero mostrar pra vocês uma novidade. Gente, esse canal aqui, né, é uma benção, né? Então eu sempre quero trazer para vocês conteúdo que venha para edificar, que venha para aumentar a fé de vocês no Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, porque momentos ruins todos nós passamos, mas a mão do Deus Altíssimo está sempre no controle de todas as coisas. Bom, pessoal, meu esposo já está aí com um novo carro, né? Novo, digo novo porque para nós ele é novo, tá? Porque tínhamos o Corsa e ontem na oração eu me despedi do Corsa porque estava doendo e eu estava vendo que não estava fazendo bem para mim, gente, porque eu estava muito apegado numa coisa que não tem mais volta, né? Porque o Corsinha já foi lá para a cidade de Varginha, que é o mesmo estado meu que é Minas Gerais, eu moro em Carmo de Minas, ele foi lá para Varginha, teve um senhor que Deus colocou na vida do Wilson para que ele viesse, ele combinou. Assim que o Wilson colocou o carro assim para poder vender, para quem quisesse comprar ele inteiro, para tirar as peças, né? Porque não pode mais rodar com ele, né? Então, né? Esses trâmites legais de burocracia aí, quando se dá baixa num carro, né? Então não pode mais dirigir ele, né? Então, assim que ele colocou, não deu, acho que meia hora, gente. O moço já entrou em contato, perguntou se era aquele valor mesmo que ele estava vendendo. E pegou e combinou com o Wilson que no sábado ele viria. Então deu uma semana, né? No sábado ele veio certinho e já veio com um guincho, né? Da cidade de Varginha para cá e já veio de guincho para poder já levar o Corsinha decidido. Eu não estava lá embaixo, não quis levantar, ele veio na parte da manhã, umas 9 e pouco por aí. Eu não ia conseguir ver o Corsinha ir embora, mesmo sabendo que não tinha mais conserto para nós, né? Porque o Senhor, ele comprou para tirar as peças do Corsa para poder refazer o Corsinha dele, que o dele é um modelo mais antigo do que o nosso era 2001, se não me engano, 2005, uma coisa assim, gente, né? Mas eu estava, gente, me apegando numa coisa que não ia ter mais volta, né? Então ontem eu falei, Senhor, eu sou grata pelos anos que o Senhor nos concedeu aquele Corsinha, que aquele carrinho foi um guerreiro, né? Então, gente, vamos ali embaixo, o Wilson tá ali dando uma limpadinha, né? Porque ele veio limpinho tudo e ele pegou ele na sexta-feira, quinta, não sei, vamos lá falar com ele, vamos lá mostrar para vocês agora a bênção que o Senhor já nos preparou. Bom, e aqui nós temos meninas trabalhadoras, né? E olha, gente, eu vou mostrar, deixa eu fechar aqui, né? Fechar assim, bonitinho. Olha, ele é um Gol 2005, né? Não sei se vai dar para vocês, vou tentar pegar aqui da frente que é melhor. Aqui a placa, né? Olha, ele é um Golzinho branco, 2005, né? Tá bem assim, como se diz, gente? Ó, dá pra ver poucas meninas lá dentro, tá vendo? Porque tá escuro, então dá pra ver pouco. Esse aqui ainda dá pra ver alguma coisa, né? Quando tá ali. Mas esse aqui, gente, porque os vidros tem aquele negócio de fumê, a gente quase não enxerga quem tá lá dentro, né? Ó, tá desse jeitinho. Então, ele tá bem conservado. Vou mostrar aqui. Deixa eu tampar aqui.
Olha, ele tá bem conservadozinho. Ele colocou na garagem para as meninas poderem dar uma limpadinha aqui, né? Ele é flex, né? O flex, ele é... Ai, gente, é a gasolina e mais alguma coisa aí. Olha, vou tentar mostrar por dentro, né? As meninas tá ali limpando, né? E o bom, gente, que eu gostei dele, porque aqui, ó, tá vendo? Eu consigo aqui ter o acesso aqui no vidro, na manivela. Só que ele tá um pouquinho durinho. Aí você tem que fazer um pouquinho de força, né? Ele tá um pouquinho durinho, mas aí é só passar aquele... Ah, é um negocinho que o Wilson tem um produtinho ali. E olha o painelzinho dele como que é. Vamos ver se vai dar pra enxergar, né? Porque tá bem escuro aqui. Né? O painelzinho dele. Ali, isso. Já tanta coisa. Painelzinho, é. Esse aqui é o meu espelhinho, né? Vou tentar mostrar pra vocês a parte de trás agora. De lá acho que não vai abrir, né? Eu só não vou entrar aqui dentro, que eu tô com o pezão sujo aqui, ó. As portinhas dele, gente, é bem bonitinha, né? Então, ele tá bem conservadozinho, né? Aqui ele tem um banco, o banco tá bem confortável. Eu ainda não andei aqui atrás, eu só andei ali na frente. Aí as meninas pegou pra dar uma limpada, porque como a gente já tá andando, tá vendo? Ele já começou com alguma sujeirinha, né? Ele só não veio, gente, com a tampa aqui do porta-mala, mas aí é só procurar na internet, no Shopee, que a gente encontra a tampinha, né? Que aí coloca ali naquela beirinha ali e tampa certinho para não ficar esse buraco aqui, né? Que senão fica muito esquisito, né? Mas ali dentro do porta-mala também dele, acho que não vai dar para enxergar. Deixa eu ligar o flash. Bom, tentei ligar o flash aqui, mas não adiantou muito não, gente. Tá bem? Ah, agora sim, né? Gente, é o meu celular que tá com problema. Às vezes eu vou fazer alguma coisa e ele faz outra. Tá vendo? Aqui por dentro ele tá bem assim, conservadozinho também, né? A pintura dele tá bem feitinha ainda, né? Aí é só colocar aquela tampa aqui do porta-mala que fica certinho. O porta-mala dele, gente, é menor do que o Corsa, né? Porque o do Corsa ele era bem mais espaçozinho, né? Então, mas dá pra carregar água quando a gente pegar água nessas coisas, né? O banquinho dele aqui é bem confortável, embora eu ainda não andei aqui atrás, mas tá bem bonitinho, conservadozinho, né? Os vidros fumê, coisa que o Wilson tinha vontade de fazer no Corsinha, né? Mas ele tá bem conservadozinho. Vou sentar aqui, porque até aqui eu não tinha sentado ainda não. Vamos pra onde? Maísa no volante, perigo constante. Né? Então vambora, chora o pau aí. Ó, aqui, gente, esse daqui ele vem só com esses encostos aqui no da frente, né? Mas aqui de trás ele não vem. A Elisa tá dando uma caprichadazinha ali, ele tá bem bonitinho, ó, bem conservadozinho, né? Então é um carrinho que tá nos suprindo muito bem as nossas necessidades. Vou vistoriar aqui, né, gente, o serviço das pessoas pra ver se tá bem certinho. Não, por enquanto tá tudo certinho, tá tudo limpinho ali, né? Tô brincando, gente, elas são bem, assim, caprichosas na limpeza. A gente aprende, né? Eu aprendi com minha mãe aprendeu com minha avó e eles aprenderam comigo, né? Aprende com a tia deles também, a minha irmã, né? E tem a avó também aqui, a avó Cida, então cada um ensina um pouquinho pra gente, né? Bom, e aqui atrás eu tô sentindo muito conforto, né? Embora eu não tinha sentado aqui ainda, só que tem um porém, ele é um pouquinho baixo, né? Pra uma pessoa alta, gente, o André com o Marcos aqui, eu acho que já vai ter que andar bem assim, curvadinho, porque o Corsinha, ele era um pouquinho mais baixo o banco, né? E o aqui ele elevava, então não precisava ficar tão assim, encurvadinho, né? Mas daqui a pouco o Marcos tá aí, né? O Senhor abre as portas para um carro para ele também, para o André também, né? Porque, logicamente, cada vida é cada vida, né, gente? Esse aqui é o Senhor, ele nos proporcionou, né? Foi uma vitória, uma benção, e eu vou lá em cima agora pra gente conversar um pouquinho com o Wilson, pra ele explicar melhor pra vocês, né, porque eu falei, não, eu vi, trouxe pro canal a glorificação ao nome do Senhor pelo livramento que ele deu pra vida do meu esposo, pra vida do meu filho, e a minha garrafa, gente, que eu esqueci de falar pra vocês, a minha garrafa no dia, na terça-feira, no dia 12 de janeiro, ela tinha ido, porque eu coloquei o café nela, porque ela já tinha café, na verdade. Aí eu falei, eu não vou fazer café, vou mandar a minha, depois eu faço café e coloco na do Wilson. Gente, um acidente daquele, com aquela proporção, a minha garrafa voltou inteira. Pensa bem, é o cuidado do Senhor ou não é o cuidado do Senhor?
Em nenhum momento eu fiquei assim questionando, eu fiquei perguntando, eu confiei no Senhor, né? Eu achei que, gente, que ia demorar mais um pouco assim para o Senhor conceder essa bênção para o Wilson, mas foi questão assim, gente, de menos de um mês. Deu o que, Elisa? Mais ou menos 17 dias. 17 dias após o acidente, daquele acidente que Deus livrou com a mão forte, com a mão de proteção. E hoje nós estamos aqui. Ele fez o acordo na quinta-feira, fez esse acordo que eu digo é negócio, né? De compra, essas coisas assim. É parcelado, é parceladinho, mas o Senhor vai suprir, ele vai prover, porque se ele permitiu, ele não vai nos deixar na mão, ele não vai nos desamparar, né, gente? Então vamos lá mostrar para vocês a felicidade do dono do carro, né? Porque o carro é nosso, mas ele é o dono principal, né? Porque é ele que dirige, é ele que tem que arcar com a gasolina, né? Se estragar alguma coisinha, é ele também que arca. Logicamente, as meninas sempre ajudam, tá? Porque quando elas trabalham, quando eu tenho também, a gente sempre dá ali alguma coisinha nas nossas medidas possíveis, né? Para abastecer, porque o carro é para família, né? Então é para trabalho, é para família, é para obra do Senhor, né? Então, vamos lá em cima agora, né? E depois eu deixo uma foto certinha dele aí pra vocês, porque eu acho que não tá dando pra ver muita coisa, porque aqui o espaço é pequeno, a garagem ela é apertada, né? Mas eu acho que deu pra vocês entenderem, né? É um Gol 2005, né? Na cor branca. Aí o pastor falou, agora vocês estão de tubarão branco. É 2000 o quê? 9. 2009. É, 2009. O Corsa era o quê? 2001. O Corsa era 2001 e esse aqui é 2009. Eu já tava jogando lá 2005. Ó, ele é 2009, né? E é bem confortável, gente. A gente foi ontem na cidade de Cristina. Ele é um carrinho muito bom para estrada. Quando passa assim no quebra-mola, ele não arrasta no quebra-mola. Gente, Deus, ele é perfeito. O Senhor, quando ele nos tira uma coisa, é até triste falar, porque o Corsinha era um carro assim, mas eu já despedi dele, já entreguei pro Senhor, falei, Deus, você tava me fazendo mal, então, né? Mas assim, gente, o Corsinha, ele foi um carro, ele foi um guerreiro, assim como o Ninho também, que o Wilson teve o primeiro carrinho. Então, cada carro que o Senhor vai abençoando, que o Senhor vai permitindo, ele vem de uma forma diferente, que é para nos alegrar o coração, né? Então, vamos lá falar com o dono do carro, o dono Mor, né? Agora eu vou deixar... Quase que não enxerga, Elisa. Tá bem escuro. Não, mas é por causa daqueles negócios ali, gente, tá vendo? É bem escuro. Aí se abrir dá uma diferença e tanto. Mas a gente acostumou, né, Liz? No primeiro dia foi estranho andar com isso aqui tudo escuro, né? Mesmo de dia, porque tava chovendo, gente. Aqui, ó. Olha os tempos como é que tá agora. Mas tá uma chuva pra cá, gente, que vocês nem imaginam. Não sei como que tá na cidade de vocês essa chuvarada aí. Aí eu vou deixar elas aqui, né? Pra poder terminar a limpeza ali. E vamos lá falar com o senhor Wilson. 2, 1, gravando. Bom, gente, aqui nós estamos com o dono Mor do carro, né? Porque o carro é da família, mas o dono Mor é ele, né? E aí, me conta, pessoal, como é que você tá sentindo, né? Confiamos no Senhor. Né? Fala aí agora. Isso tudo é a obediência a Deus, né? Apesar que nós somos um pouco falhos, né? Pouco não, nós somos falhos, desacreditamos muitas vezes, mas nós temos que perseverar, que Deus ele é fiel, né? Como todos sabem, capotei o carro, né? Tinha conserto, mas ficava muito caro, né? E Deus, ele me abençoou novamente. Eu pude estar comprando esse que é melhor que o outro ainda, um pouco mais forte. Ele só não tem um espaço, mas o outro tinha bastante espaço, mas é maravilhoso. É tudo que Deus dá pra gente, é tremendo, tremendo, sabe? Mas é uma alegria que eu tô sentindo também que eu não sei nem como expressar, nem como falar, sabe? Mas é gratificante. Gratificante. Quando a gente coloca um propósito na mão do Senhor, ele atende o nosso pedido, a nossa oração, né? E por isso que eu falei, a gente estando debaixo da obediência, da graça, Deus faz. A oração do justo, ela pode ir muito em seus efeitos. Então, oramos, pedimos, clamamos ao nome do Senhor e ele pode estar nos atendendo, né? Com mais essa bênção, como vocês viram aí, né? É uma experiência que eu nem consigo expressar aqui para vocês, sabe? Mas é gratificante.
É muito gratificante. É um Sabe? aprendizado para confiar mais no Senhor, né? Com certeza, porque, igual eu falei, se não fosse Deus, né? Se eu não tivesse, eu não tô querendo aqui acusar ninguém, mas vamos supor, se eu não tivesse debaixo da direção, debaixo da graça de Deus, na obediência, ali servindo ao Senhor, sabe lá Deus como que seria, né? O acidente meu lá. Eu não poderia nem estar aqui hoje, né? Mas a palavra do Senhor fala assim que o Senhor nos livra de tudo, né? Está lá em Salmos 34. Salmos 34, versículo 19. Acho que é isso mesmo, não me recordo muito bem, mas é a aflição do justo, quando fala a aflição do justo, o Senhor nos livra, né? E Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel. E mais uma vez, a Bíblia fala também fazer, que o Senhor fala assim, ó, fazer prova de mim, né? Então, mais uma vez, o Senhor provando que ele está conosco. Aquele que obedece, aquele que serve, aquele que prospera no caminho. Ele não me guardou do acidente, mas eu pude sair do acidente sem nenhum arranhão. Ele não levou Paulo da picada da cobra, né? Ele foi picado pela cobra, mas o veneno não fez mal nenhum para ele. Então é Deus mostrando, né, que a mão dele ainda está sobre nós, né? É gratificante, mas Deus é maravilhoso, não tem nem como expressar. E eu aqui, gente, gravando, a pessoa ficou com os olhos pura bolinha, em vez de falar que o flash estava ligado, né? Porque eu liguei o flash para mostrar para vocês por dentro, que lá tá escuro, né? Mas aqui não tinha necessidade, né? Tô chegando bolinha azul ainda. Tá vendo bolinha azul ainda, né? Aí o cabelinho tá aqui pitadinho hoje, mas vai assim mesmo, tá, gente? Que o importante aqui que apareça e que cresça, né? É a presença do Senhor em nossas vidas. Logicamente, a gente tem que se cuidar, mas importante aqui nas nossas vidas é a presença e o brilho do Espírito Santo, né? Bom, pessoal, até então, né, fazei prova de mim e vede o quanto eu sou bom. Isso está na Bíblia, né? Explicando para vocês, né? Porque até então, eu e o Wilson, a gente estava num conflito de ideia. Eu pensava uma coisa, ele pensava outra. E, no entanto, teve uma pessoa que aconselhou ele que ele fizesse uma vaquinha online, né? Depois teve uma pessoa que deu para ele uma vara para poder fazer uma rifa. De pesca. Uma vara de pesca, né? No grupo dos pescadores. Tudo ali, né? Foram movidos pelo coração para poder ajudar. Só, gente, que eu não concordei com vaquinha online, eu não concordei com rifa, eu não divulguei vaquinha, eu não divulguei rifa, porque o tempo todo eu estava confiante no agir do Senhor. Para que quando tem uma passagem na Bíblia que quando o Senhor ele dá vitória a Gideão, ele fala que ele vai à frente, para que depois ele foi com tantos homens ali para a guerra, mas o Senhor escolheu e deu vitória com 300 soldados só. Eram 22.000, se não me engano, mas o Senhor provou de todos, para que depois não viesse falar que a vitória dada aos hebreus, aos israelitas, era através da quantidades ali de soldados que tinha. Com 300 soldados, você enfrentar uma guerra com milhares, não tem como. Então, a gente tem que saber que é a mão do Senhor. No entanto, a gente estava assim, não brigamos, não discutimos, mas estava tendo uma discordância de opiniões, porque eu falei, Deus, eu sou tua filha, ele é teu filho, nós somos teus servos, estamos te seguindo na tua obediência, né? Eu não me sentiria bem andando num carro que veio por uma doação, digamos assim. Por mais que as pessoas que começaram a ajudar, ajudaram de coração. Foram todos de coração. A vaquinha online, ela não foi para frente. Ficou quantos dias, amor? Acho que 15 dias. Ficou uns 15 dias. Arrecadou ali pouca coisa. Acho que uns R$500. Deu 540. Deu 540. Ou seja, aquele que quer ajudar, ajuda de todo o coração. Não precisaria de uma vaquinha. Mas eu vejo assim, gente, que tem caso muito urgente. Tem pessoas que estão precisando de remédios que não tem como comprar. Tem pessoas que precisam de alimento que não tem como comprar. E tudo isso, se a gente deixar na mão do Senhor, Ele provê. Eu sou prova viva disso, gente. Eu vivo a providência do Senhor na minha vida. Então, eu aprendi a confiar no Senhor e isso é bom para alimentar a nossa fé. Aí, o Wilson conversava com a Elisa, que era para mim escutar. Aí, chegou na quarta-feira de noite,
ele conversando com a Elisa, falou que tinha ido na concessionária, conversado para ver se dava um jeito, porque ele já estava com dinheirinho em mãos, que era uma parte do Corsa, né? Aí ali ele pediu ajuda para Elisa, colocou esse propósito no coração para que pudesse ali orar. Eu fiquei quieta, não falei nada. Aí de madrugada, gente, eu fui, toda vez de madrugada eu oro, né, antes de dormir, né? Aí eu peguei, deixa eu virar a mão aqui que essa aqui tá dando cãibra. Aí eu peguei, eu não falei nada para ele. Aí eu fui orar ao Senhor. Eu orei ao Senhor sobre a passagem que tá lá, acho que em Malaquias, se não me engano. Eu não guardo versículo, ele guarda, tá? Mas eu sei orar a Bíblia. Louvado seja o Senhor. Aí eu falei, Deus, eu não aceito vaquinha, eu não aceito rifa. Eu quero que seja uma coisa que o Senhor venha abrir a porta para o teu servo. Eu confio no Senhor e sei que o Senhor é bom, mas agora, Pai, eu vou fazer prova do Senhor. Porque o Senhor fala, provai e vede o quanto eu sou bom. Eu sei que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus é poderoso. Só que o Wilson, ele estava numa fase ali meio de... Ele queria, mas estava muito frustrado, gente. Às vezes, estava muito para baixo. Por quê? Porque foi ele que sofreu o acidente. Foi ele que teve uma perda, né? Sente, né? E ele é humano, ele é carne. Então, o Senhor, ele permite certas situações na nossa vida que é para nos provar, para ver como que a gente vai, se vai buscar nele ou se vai aceitar opiniões, por mais que as opiniões seriam ali, gente, de todo o coração. Teve, inclusive, até um moço que tem um canal de reportagem aqui, que mandou mensagem pro irmão, que falou para ele fazer a vaquinha online, viu que a vaquinha estava parada, e falou, a gente vai, conversa com ele, grava com ele, ele explica a situação. Eu falei, você não conte comigo para essa reportagem. Eu não tô aparecendo nem no meu canal, né? Falei para ele, não foi, amor? Mas nem eu tava E ele assim, também então. não aceitou, porque seria uma coisa, porque às vezes a pessoa da reportagem vai com uma boa intenção e ela joga uma outra história. E a gente conhece pessoas, às vezes que é só para visualização, às vezes é bom a intenção do coração, mas eu também não quis, ele também não quis, também não respondeu. Também ele não quis, mas ele estava quase que se entregando àquele momento, mas é carne, a gente peca, a gente erra e a gente aprende, porque isso foi um aprendizado para a vida dele, né? Com certeza. E também, igual ela falou, todo o tempo também, eu também estava buscando direção de Deus. Uhum. Só que, como ela disse, eu estava frustrado, porque foi eu que sofri o acidente. Foi. Só estava eu dentro do carro, né? Então a gente fica assim, eu fiquei com o Corsa, ia fazer 6 anos. Fevereiro agora, dia 1º de fevereiro, de 20, né? Ou primeiro? Dia 1º. Dia 1º de fevereiro, 6 anos com o Corsa. Então é o meu amigo, meu companheiro de guerra, de luta, de fazer a obra do Senhor, de trabalho, né? Então a gente sente, e eu tava naquela vontade de arrumar outro Corsa. Né? E ele viu que essa ajuda que as pessoas estavam lhe dando, né, seria ali o certo, mas não é aquilo que o Senhor queria, porque o Senhor ia fazer na vida dele, mas que o nome do Senhor viesse primeiramente, para depois não dizer que ele estava andando numa coisa que veio por ajuda e o nome do Senhor fica lá atrás. E foi o que aconteceu. De madrugada, eu orei ao Senhor, fazendo a minha oração, depois eu falei, Deus, me perdoa pela minha audácia. Porque a gente, quando habita no esconderijo do Altíssimo, habitar quer dizer morar, eu moro debaixo do Altíssimo, da proteção do Senhor, então eu tenho acesso direto, todos nós temos aquela intimidade com o Senhor, né? Eu falei, Pai, me perdoa pela minha audácia agora, mas eu vou fazer a prova do Senhor para que o teu servo veja que o Senhor é bom, que esse acordo amanhã de quinta-feira venha a ser assinado pelo nosso advogado, Jesus. Entreguei a oração, fiquei quieta, não demonstrei no outro dia reação, né? Porque eu já sabia que ali era o Senhor que agia. E a minha mãe também estava com plena certeza também. E a Cida também estava confiante no que ia dar, que no final foi no nome dela que tirou, para que pudesse também ensinar algo pra gente, que às vezes o Senhor, ele usa pessoas tão pertinho da gente, porque foi tirado o nome dela, mas quem vai pagar vai ser ele, né? Porque o Senhor vai providenciar para ele todas as parcelas. E a gente confia no Senhor, né?
E fui fazer minhas obrigações, fui em São Lourenço com meu pai no dia, na quinta-feira, não falei nada. Aí depois que eu cheguei, tudo certinho, ele com a Elisa que tava fazendo os trâmites legais. A Elisa cansou naquele dia, né? Umas 3 ou 4 vezes lá. 3, 4 vezes na concessionária. E eu ali o tempo todo confiante no Senhor. Aí quando veio, eu peguei, entrei no WhatsApp, que eu tava arrumando um negócio aqui com a Gabriele pro celular do meu pai. Aí eu vi no status dele há 11 minutos, Deus é fiel. Eu falei assim, Deus é fiel, porque o Senhor assinou o acordo. O meu advogado foi lá, assinou o acordo, que é o advogado e também Jesus. E foi isso que aconteceu. Então ele tá com o carro desde quinta-feira, dia 29 de janeiro, né? O acidente foi no dia 12. E aqui eu não estou desmerecendo a ajuda de ninguém. Dia 13, né? Foi dia 12. Dia 12. Terça-feira, dia 12 de janeiro. Aqui eu não estou desmerecendo, né? Não estou sendo orgulhosa por não aceitar vaquinha, por não aceitar rifa. O Senhor conhece meu coração, mas é que eu aprendi a confiar no Senhor. Porque os meus problemas, as minhas lutas, as minhas pelejas, eu entrego tudo para Ele primeiramente. Às vezes eu nem passo por as coisas que estão acontecendo na minha vida. Porque a gente tem que aprender a confiar só no Senhor. Porque Ele é tudo em nossas vidas. Nós necessitamos, nós respiramos. Se não fosse misericórdia do Senhor, nós não estaríamos nem aqui hoje, né? Então, o intuito desse vídeo hoje é mostrar para vocês que, mais uma vez, o nosso Deus, Ele é fiel. Obedeçam, gente. Não importa o tamanho do problema que vocês estejam. E outra, vocês lembram também que eu estava acompanhando meu irmão, que estava com câncer. Digo que estava por quê? Porque o câncer dele, que ele operou, fez a quimio, tudo certinho. Na quarta-feira que eu fui com ele em Varginha, o Senhor deu vitória na vida dele também, né? Ele passou por altos e baixos, passou, mas agora é fazer o acompanhamento, é o Senhor guardando a vida dele, é o Senhor cuidando da saúde dele. Olha para ele como se fosse uma pessoa que não teve nada, é uma pessoa forte, uma pessoa ali com um brilho diferente, por quê? Porque é a mão do Senhor nas nossas vidas. Então o Senhor só tem me mostrado que Ele é fiel a mim, então por isso que eu quero obedecer. Eu quero nos mínimos detalhes. Quando eu falei, amor, de noite, né, procurando um jeitinho, deu certo. Eu fiz ele não sabia que eu tinha feito essa prova do Senhor para mostrar para ele que o Senhor é bom. Eu falei, ó, só que tem um porém. De noite, eu orei ao Senhor, eu entreguei o seu propósito pro nosso Deus, né? Só que tem um porém. Eu fiz a prova e ele sabe a Bíblia, então ele saberia do que eu tava falando. Eu fiz a prova, o Senhor provou que é bom nas nossas vidas, só que tem um porém. Não tem mais vaquinha e não tem mais rifa. Na hora, ele entrou no Facebook e foi lá procurando ali como é que fazia para poder encerrar a vaquinha, porque é a primeira vez que tinha feito. Aí só que, porém, a rifa tinha que ser no outro dia, porque ele tinha que comunicar com a pessoa, porque já que não ia vender mais, mas tinha que já fazer o sorteio para entregar, né, para a pessoa, né? Ficou R$530 para trás que dava ainda. É, porque vendeu 100 números. sem número. 57, acho que é isso. Não, vendi 47. Faltou, né? 53. E para não dizer, gente, que não tivemos ajuda, tivemos, porque ajuntou um pouquinho da vaquinha e um pouquinho da rifa, né? E mais o dinheirinho do Corsa que ele tinha vendido, inteirou para entrada, né? Inteirou para entrada. Ou seja, primeiramente foi Deus nas nossas vidas, porque é o nome do Senhor que aparece primeiro. Então, não temos um carro por vaquinha, não temos um carro por rifa, né? E que o Senhor venha abençoar a vida de cada um que contribuiu de coração para a vaquinha, que comprou a rifa dele de coração. Mas quem tá a assinatura embaixo lá é Jesus, advogado fiel. E né? Não foi nem por luxo também, né? Nem porque por luxo. A gente tava procurando, eu já estava até falando para ela, porque o carro para mim não é nem para luxo. Porque eu cheguei até a desabafar para ela dentro do carro, quando a gente saiu, eu tava no carro da minha mãe. E agora, como é que faz pra gente tomar um sorvete, pra gente sair, né? Pra gente ir pra igreja, né? E me desabafei ali, porque, igual eu falei, com a gente como ser humano, a gente fica sujeito a cair, né? A gente fica sujeito a se entristecer. Lógico, a gente é feito de carne e osso, né? Mas eu tinha até falado, talvez se a gente pegasse um carrinho mais... um ninho, como eu já tive um ninho, né? Um ninho de uns 5 mil, 4 mil, só pra gente não ficar a pé. Então, luxo pra mim não, mas olha pra você ver como que a mão de Deus na vida da gente, eu não esperava isso. Eu não esperava isso. Eu pegar um Uno aí 97, o Senhor me deu um de 2009. Então, é tudo honra e glória dele. Tudo pra honra e pra glória dele, né? Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Deus é fiel, gente. Então,
O que nós estamos passando aqui hoje não é exaltação do nosso ego, que nós não queremos. Ele estava ali, amor, mas e se o Senhor vier a trabalhar na nossa vida por esse meio? E eu falei, não, não é. Não é, porque nós que somos servos do Senhor não precisamos mendigar o pão. Embora, quando nós estamos em algum conflito, alguma necessidade, o Senhor, ele toca no coração de alguém e a providência, ela chega na nossa casa sem que a gente fale para pessoas. Então, não tem A, não tem B, não tem C, mas é a linha direta com o Senhor, entendeu? Então, aqui não estamos nos exaltando, estamos glorificando o nome do Senhor por essa provisão nas nossas vidas, porque Deus, ele é fiel, e se não fosse por ele, esse carro não estaria ali, gente. Com certeza. Não estaria, porque era uma coisa que o Senhor queria fazer na vida dele, né? Porque o tempo todo eu estava com esperança, o Senhor vai abençoar, mas eu também, gente, não imaginava que seria tão rápido. Pra mim ia demorar, né? Isso foi 17 dias. Foi Então, 17 dias, acho. E no meu entendimento, o Senhor vai prover, eu sei que o Senhor vai prover, mas não seria naquele momento. E foi uma coisa que me surpreendeu também, né? Que Deus, ele trabalha conforme a vontade dele, né? Daquilo que ele quer para nossas vidas. Então, o intuito desse vídeo é compartilhar com vocês a bênção do Senhor nas nossas vidas. Estamos muito felizes, né? Honramos e glorificamos o nome do Deus Pai Todo-Poderoso, né? A Jesus, o nosso Salvador. E se não tivesse uma direção do Espírito Santo do Senhor, a gente não saberia lidar com as situações no momento, né? Porque somos carne, somos falhos, pecadores, santo e soberano, purificado e justo é só o Senhor, né? Nós tentamos, mas ainda vamos chegar lá, né? Um dia nossos corpos serão incorruptíveis. E nós pregamos a palavra, né? Nós lemos a Bíblia, pregamos a palavra, mas é o que eu falo, quando acontece com a gente, né? Se a gente não vigiar, a gente enfraquece bastante, né? Mas é assim, sempre acreditando em Deus, sempre confiando que Deus pode fazer por nós, né? É o que eu tenho para falar, é gratidão imensa a Deus, primeiramente. Né? É. Então, que vocês todos peguem aí a sua fé que está pequenininha, talvez esteja abalada, né? Mas peça, Senhor, eu não consigo acreditar, mas eu quero acreditar, porque o Senhor é um Deus vivo. O nosso Jesus vivo está, né? Faça a prova dele. Faça a prova dele e faz de coração, né? Porque eu fazia, gente, às vezes eu precisava de coisas assim na minha vida. Eu falei, não, eu não posso fazer prova de Deus. Deus é tão bom na minha vida. Mas a gente tem que aprender as escrituras. Se tá lá, se o Senhor falou, faça a prova de mim, provar e ver de quanto sou bom, porque eu sou Deus, então eu me senti no direito, porque o acesso está liberado, não tem impedimento. É eu orar ao Senhor e o Espírito Santo entregar, então não preciso ali, né, tá pensando em pessoas, né? Ai, quem vai poder me ajudar? Deus, Jesus, pelo Espírito Santo, né? Então, que vocês venham aí ter um final de semana abençoado na presença do Senhor, né? Que a vida de vocês venha ser guardada e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, não importa o momento que esteja passando, aqueles que confiam no Senhor, né? Ele tem uma paz tranquila no coração, é a confiança em Deus, é a nossa fé, que ela é exaltada diante do Senhor, né? Então é isso. Fiquem todos com Deus. Espero aí que tenham uma vida aí abençoada na presença do Senhor e Deus que abençoe. Danilo. Tchau, pessoal. Tchau.